Visita Lapimar, Universidade Federal de Santa Catarina, Laboratório de Piscicultura Marinha, UFSC, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. É isso aí, galera. Estamos aqui na estrutura do Lapimar e vamos fazer uma aula prática hoje, né? Conhecer aqui um pouco da estrutura. Estamos aqui com a turma de Piscicultura Marinha do curso de Engenharia de Aquicultura 2023-1. Aqui a gente está percorrendo aqui então a área externa do Lapimar. E agora a gente vai entrar aqui e vamos conhecer um pouquinho com a doutoranda, né? A doutora Vanessa. Vai mostrar um pouquinho da estrutura e dos trabalhos desenvolvidos aqui junto ao Lapimar. Deixa eu passar um pouquinho para lá para filmar. É legal, eu gosto de fazer isso para mostrar os pontos negativos também. Assim não. Assim não tem que ser. Porque um laboratório às vezes espaços, né? Antigamente a gente tinha um ar, a salinha refrigerada, e ali a gente armazena as nossas rações. E o que acontece? Com a sala sem ar-condicionado, muitas vezes a ração funga mais rápido, tem entrada de baratas, ratos, né? Então é interessante assim, ó, pensar. Tá adequado? Não tá, mas a gente faz pesquisa hoje em dia com o que dá, né? Então a gente tenta comprar hoje em dia menos ração para ela não estragar na nossa salinha e poder fornecer para os peixes uma ração adequada. Né? Então a gente passa por um outro ponto negativo na piscicultura marinha aqui, que é a gente não tem ração específica para peixe de corte. Muitas vezes a gente tem que comprar peixe de tilápia, ração de tilápia, ração de peixe de água doce, que não atende necessariamente às exigências dos nossos peixes, né? Que são mais ricos em ômega 3, ômega 6, mas a gente tem que comprar a ração que tem, né? Essa é para que peixe? Essas aqui são de tilápia. De tilápia. A gente conseguiu até umas com lapade esses dias, porque recursos às vezes a gente não tem para comprar a ração, né? Então a gente pede ajuda, a gente pede socorro para outros laboratórios também, né? Então, do lapade, o pessoal lá fornece pra gente, então ração de peixe água doce. O pessoal do camarão também forneceu, eles estavam umas garopas lá, eles conseguiram comprar uma ração um pouco melhor de proteína, então a gente pegou também do LCM, às vezes a gente consegue comprar, então a gente tenta comprar uma ração com mais proteína para os nossos peixes, né? Mas uma ração propícia para peixe marinho nós não temos hoje no mercado, né? Então é bem complicado, mas é legal mostrar isso para vocês também, né? Essa realidade. No caso que você utiliza tilápia, você complementa com alguma outra coisa? Então, alimentos úmidos, por exemplo? É por isso que eu mostrei aqui a peletizadora. Quando a gente tinha o robalo, que é uma espécie carnívora, topo de cadeia, a gente, além dessas rações comerciais, a gente fazia uma ração para eles, com lula, camarão, peixe. Então, era uma ração mais umedecida, mas a gente passava aqui nessa peletizadora, fazia uns pellets bem grandes e jogava para eles, e eles consumiam. Então era lula, camarão, peixe, então ficava um alimento mais adequado para eles, né? E mais fresco. Então a gente fazia toda semana essa ração para os robalos. Mas agora a gente está sem robalo, né? A gente só está com tainha e com sardinha. Por que estamos sem robalo? Porque já trabalhamos muito tempo com essa espécie. Os animais, os reprodutores ficaram velhos, a gente doou, vendeu ali para o aquário de Balneário Camboriú. E atualmente a linha de pesquisa com a aposentadoria do professor Vinícius está mais para peixes de base de cadeia, que seria a tainha e a sardinha. Tentamos também trazer a Miragaia, que é lá da FURG, então é uma parceria aí. A gente chegou a trazer alguns animais, mas eles morreram, né? Quando vieram, sofreram bastante no trajeto aí, da FURG para cá, lá do Rio Grande. Mas por enquanto estamos com essas duas espécies com a intenção de introduzir a Miragaia também. Né? Então talvez com a nova entrada da nova professora volte o robalo, quem sabe, mas por enquanto estamos sem eles. Né? E é isso, aqui essa linha de ração bem simples. Quando a gente tem que fazer então a alimentação peletizadora a gente usa aqui, mas a maioria é ração estruturada comercial vindo da água doce. Né? Mas, quando tinha que fazer a de robalo, super úmida, vocês faziam, conseguiam manter por quanto tempo? Ou vocês faziam ela todo dia, já que ela funga super rápido? Então, a gente fazia, acho que uma vez a cada 15 dias, mais ou menos, e colocava nesse freezer. A gente armazenava nos freezer. Inclusive, acho que um deles não está funcionando, é o terceiro, então é assim, né? Mas ainda funciona dois e a gente faz a ração e armazena.
Né? Inclusive, o experimento do Gabriel agora com macroalga, ele também triturou as macroalgas e armazena nos freezer, porque não dá para fazer todo dia, né? Demanda, então às vezes entra a verba, a gente comprava lula, camarão, conseguia comprar na peixaria, fazia e armazenava para 15 dias, às vezes conseguia armazenar com um mês, né? Depende de como entrava a verba e o que a gente conseguia comprar. Na época a gente tinha um doutorando, que era o João, ele trabalhava com reprodução de robalo, então ele fazia as rações, né? Ele era zootecnista, ele fazia as rações. Como a gente está sem o robalo, a gente nunca mais fez. Mas procurando nesses freezer deve ter sobrado algum pedaço desse pet. Ali no fundo. Ali no fundo deve ter sobrado. E era sempre fresco, né? A gente descongelava no dia para dar para eles comiam super bem. E dava certo, assim, para complementar, né? Principalmente por ser uma espécie tão carnívora e não ter uma ração tão rica, né, em proteína para fornecer para esses nossos reprodutores. Uma pergunta. Robalo, além de que os reprodutores ficaram velhos, vocês conseguiram fazer um protocolo de cultivo eficiente? Porque eu lembro que quando eu vim, o problema era que na área de cultura morria quase tudo. Então era tentar uma vez, testar várias coisas. Então, o protocolo, a gente tinha na época um doutorando, que era o Gabriel Cassini, estava fechado o protocolo, ele sabia o nome dos peixes até pelo nome, assim, então a reprodução estava super certa. Quando eu entrei aqui em 2018, tinha muitos juvenis de robalo. A maioria, a gente vai passar ali pela estufa, todos os tanques eram juvenis de robalo, então eles conseguiam fazer bastante. Só que em 2018 a gente não conseguiu mais fazer a reprodução. As fêmeas liberavam os ovócitos, mas o sêmen dos machos já não estava fertilizando. A gente tinha os ovos, devia ter uma gotinha, a gente vai passar ali no cartaz e mostrar para vocês, devia ter uma gota de óleo, tinha 10, 15, então, ou era algum erro nutricional, né, que a gente não está conseguindo balancear de forma adequada a alimentação deles, então o ovo da fêmea estava com muito gotas de óleo, ou porque esse animal já estava muito velho, porque ele tinha que ir no laboratório acho que uns 10 ou 15 anos. Os peixes, o último peixe que entrou no plantel de reprodutores nosso foi em 2008. Então esses animais estavam muito velhos, então tinha que trocar. A gente chegou a pensar de ir no mar, pegar novos reprodutores, né? Mas assim, não conseguimos mais a reprodução. A gente acredita que talvez os machos também tenham transformado já em fêmea, que eles mudam de sexo, né? Então pode ser isso também. As fêmeas que a gente tinha liberava os ovócitos, mas esses ovos não estavam com qualidade. Tinha 10, 15 gotas de óleo dentro e não fertilizava. Né? Então a gente não sabe se era um problema dos machos que viraram fêmeas já, né? Ou porque realmente esses animais estavam velhos, ou erro nutricional. Né? Então a gente tentou aqui balancear a ração de várias formas, que nem eu falei, o João, né? A gente tinha um protocolo de alimentação. Ele mudou, jogou ali quem faz zootecnia sabe, né? Tem aquele programa nutricional, ele tentou balancear novamente e continuou com esse problema. Então, desde 2018 a 2020, que quando tinha os robalos aqui, não conseguiu mais fazer a reprodução do robalo. A última reprodução boa foi em 2017. Então, dá para dizer assim, que tem um protocolo, né? Tanto que tinha muitos juvenis. A gente teve 2 doutorandes recentes que fizeram trabalhos com robalo. Mas desde então a gente não conseguiu mais fazer a reprodução e como o técnico acreditava que esses animais estavam mais velhos, ele decidiu por bem vender pro aquário. Então, se quiserem ver robalo daqui do lado de mar, tá tudo ali em Balneário Camboriú, naquele aquário que tem lá agora. Então, a gente perdeu uns 10. Foi uns 10 robalos nossos para lá, aqueles animais gigantes assim. Então, a gente vai passar no tanque onde eles ficavam. Eu mostro para vocês como a gente faz a reprodução deles. A gente chegou a induzir umas 3 vezes, 2018 e 2019. Eram das 2 espécies, paralelo e o decimal? Então, tinha, mas tinha uns, sei lá, uns 10 anos pra cá, só estava trabalhando com Peva. flecha. O flecha. Só com flecha. Quando eu entrei aqui no laboratório em 2018, só tinha o flecha. Diz uma coisa, esse descarte para o aquário é por causa desse programa de melhoramento, vai fazendo a consanguinidade, e isso aí é ruim, né? É por isso que faz o descarte? Então, que nem eu falei, né? Eu acho que também esses animais estavam muito velhos, né? Né? Todo reprodutor tem que ser trocado, né? E eles estavam aqui, o último que entrou foi em 2008, então a gente acredita que teria que renovar mesmo esse plantel. E como tem essa questão da transformação do sexo, né? Que os machos depois se tornam fêmeas, pode ser que todo mundo ali naquele plantel já era fêmea, né? Claro. Então a gente precisava trocar realmente os reprodutores. Daí a gente tentou algumas vezes pescar, né, uns robalos para mudar o plantel, mas acho que também não era muito a linha do Caio, que é o nosso técnico, era mais a paixão do professor Vinícius Robalos, e o técnico sempre falava, eu acho que já foi estudado tudo que tinha que ser estudado com o robalo,
vamos investir em alguma coisa diferente. Então tem isso também. Tá. Uma professora que vai entrar agora, vai que ela quer trabalhar com uma outra coisa, né? Então pode ser uma outra espécie, diferente do que a gente trabalha hoje. Se for ver nosso símbolo, antes era até o linguado, né? Hoje em dia a gente tem 2 peixes no nosso símbolo que a gente não trabalha mais. Então eu entrei aqui, nunca nem vi o linguado aqui no laboratório. E as coisas vão mudando, né? Depende muito do pensamento de quem tá, da verba que tem disponível, né? E é assim. Mas o base da piscicultura marinha, o alimento vivo, ali vou passar para vocês, reprodução, que não muda muita coisa, né? De uma espécie para outra. Até trabalhei um tempo nos ornamentais e a reprodução é bem parecida mesmo, assim, sabe? Então vamos passando aqui nos outros setores, daí vocês vão perguntando. Pode perguntar. Outro ponto aqui que eu gosto de mostrar, pode entrar nessa sala aqui, que não tem muita coisa, mas é sempre só para a gente pensar de forma crítica também, que está legal. Pode entrar aqui que eu vou falar. Essa nossa sala aqui é uma sala de microalgas. Porque na piscicultura marinha, gente, olha só como é difícil. A gente não só faz as espécies, né? Para ter as larvas, a gente precisa do quê? Do alimento vivo. E para o alimento vivo, a gente precisa do quê? Da microalga, né? Então, você precisa do rotífero para alimentar a sua larva e você precisa da microalga para alimentar o rotífero que o compete. Então, é toda uma cadeia. Por isso, a piscicultura marinha é muito isso. O peixe de água doce, muitas vezes, é combinação farelada, né? Ou se não é de ter escavado, já tem toda aquela matéria orgânica ali, né? De alimentos vivos para se alimentar. E a piscicultura marinha é muito complexa. Eu fico um tempo lá no Lamar, meu Deus, lá era artêmia direto. Artêmia você compra o cisto, você captura e dá para o peixe. Aqui não, tem que manter a microalga para manter o rotífero, para manter o copete, para dar para as suas larvas, né? Então é bem complicado. Nessa sala aqui a gente tinha ar-condicionado e a gente fazia então a nossa produção das microalgas nesses tanques. A gente tinha nanoclorox e selênio. Só que acontece, em 2018 por aí o ar queimou e assim, verba para arrumar é difícil, você liga lá na UFSC é complicado, então o técnico abandonou porque aqui no verão é complicadíssimo manter microalgas, porque a temperatura está assim, em torno de uns 20 graus, 19. Aqui no verão a água chega aos 30 e poucos graus. Então você perde tudo. Então você não consegue manter a microalga aqui, sabe? Fica uma sala muito quente. E se vocês passaram ali na sala, no laboratório de microalgas, esses sistemas nossos também são muito antigos. Essas HTIs esquentam muito. A microalga precisa da luz, só que elas esquentam muito a sala. Então, e esses sistemas abertos contaminam muito com insetos e tal. Então, hoje em dia eles fazem naquelas bolsas de plástico com luz de LED na lateral, né? Então, é um sistema muito. Isso aqui é super arcaico, né? A gente consegue manter uma microalga ou outra, mas não é funcional. A gente vai se matando para manter a microalga. Então, hoje em dia a gente não está mais produzindo. A gente quer até tirar esses tanques e fazer uma outra sala de experimento, porque não é viável para a gente manter. Ainda mais que a gente tem laboratórios ali do Robusto, que produz microalga, tem o laboratório do professor Roberto com microalga, vale mais para a gente pegar lá as microalgas e manter. Ou se não, agora as novas tecnologias, eles fazem pasta, né? Então tem o pessoal lá da FURG, que estão fazendo pasta de microalga. Então a gente está comprando deles o concentrado para facilitar a nossa vida. Porque a produção aqui de mídia, você tem que saber de todos os pontos da cadeia. Se alimenta bem com essa pasta. Se alimenta bem com essa pasta. Nossa, a pasta a gente está utilizando até que na agricultura dos ornamentais, não tem tanta uma qualidade muito boa, sabe? A gente tinha até um pouco de receio dessa microalga tentando cair. Mas não, olha, a tecnologia deles está muito legal assim dessa pasta. A gente tem aqui na nossa geladeira, vou mostrar para vocês, CM de nano. Está funcionando, está inovando a agricultura, assim, porque você não precisa, né, ter todo o espaço para manter a microalga, é só manter o seu alimento vivo e as larvas, fica mais claro. Veja um ponto da produção que você pode eliminar, que seria essa das microalgas, né? Então a gente é nutriente, é luz, imagina o produtor mantendo luz, né, como é caro. Esses HTs gastam bastante. Então agora está todo mundo assim no mercado comprando a pasta ou concentrado das microalgas. Hoje faz que nem a gente vai vir no Robusto, que pega desse as microalgas. É mais fácil. Esse é um setor mais bem legal. Todos eles tinham microalga, é bem difícil. Setor de microalgas. É o alimento vivo, Claudinha. Isso aí.
200 e pouco, mas tem em torno de R$ 1.000. É carinho, mas rende bastante, assim, ó. Tá. A gente ficou com ele ali na empresa, fazendo larvicultura de peixe palhaço diariamente. Ela durou 6 meses. Tá. Então, é ok, assim, né? Não foi compensa para não ter todo o trabalho de manutenção. Ah, compensa. Ali a gente já nem mais produzia, porque a gente tinha sempre que ir atrás de nutriente, fazer nutriente, comprar, né, para fazer a microalga, daí ela morria, daí tinha que lavar tudo, Não, claro. e gasta com luz, né, então a gente decidiu comprar ali na empresa, né, funcionava uma bomba, e foi super positivo. O problema nosso aqui, que vocês vão ver, os tanques de agricultura são gigantescos, né, estamos falando de 10.000 litros, né, então é muita coisa, o tanque é muito grande, e todo dia, imagina, não compensa. Então a gente tem feito agora uma mistura de comprar essas pastas e bombear mesocosmo. O que seria o mesocosmo? A gente bombeia ali da lagoa, entra rotífero, copépode, entram umas microalgas do ambiente natural. E tem o ponto negativo de entrar também alguma coisa que pode depredar as parasitas, exatamente. Mas é um risco que a gente corre por não ter microalgas hoje em dia no laboratório. Então a gente fica assim, quando tem larvicultura agora no mês de junho, julho, que começa a larvicultura da tainha, a gente fica, corre ali no molusco, consegue umas microalgas que está sobrando deles, que eles produzem diariamente por conta que é o alimento principal das ostras deles, né? Então todo dia sobra muita alga lá. Então a gente pega um pouco lá, puxa o mesocosmo também ali da lagoa, a gente também introduz um pouco as pastas, a gente também fornece aqui para os nossos rotíferos, então os rotíferos estão sendo bem alimentados para dar para as larvas. Então a gente fica numa posição assim, tentando enxugar gelo, né? Sobreviver. Daí esses tanques aqui, aproveitando, já que a gente está aqui falando de alimento vivo, essa sala aqui é a sala do rotífero, que é o alimento vivo para as larvas, né? É o melhor alimento para as larvas? Não necessariamente, eu acho que vocês devem ter estudado, seria o copépode. Mas manter copépode em grande densidade, como a gente consegue manter os rotíferos, é muito difícil. O copépode tem aquelas antenas compridas e eles mantém uma densidade de 15, 20 por ml. O rotífero a gente consegue manter uma densidade de até 1.000 por ml. Então imagina a quantidade que a gente tem. Então, para as larvas isso é fantástico, né? Porque você tem bastante alimento no ml. E a gente tem tanques aqui, ó, de 600 litros. Então imagina, 600 litros, 1 ml tem 1.000 rotíferos, né? Então a gente consegue uma densidade alimentar muito maior. Então a gente fornece para as larvas nos primeiros dias de 2 a 5 rotíferos por ml. Então a gente tem 3, 4 tanques de rotíferos, consegue manter bastante larvas, né, de peixe marinho. Só que não é o alimento mais rico que a gente tem. Por isso que a gente tem que fornecer microalga para eles, para ajudar na composição nutricional desse rotífero, porque ele, comparado com o copépode, ele é muito pobre. Então, além das microalgas, quando a gente fornece para as larvas, a gente enriquece ele com ácido graxo, né, que é o red pepper que a gente tem no mercado, que também está difícil de encontrar um red pepper, porque piscicultura marinha no Brasil não é tão forte, e esses produtos vêm tudo ou da Alemanha ou da Bélgica, então é muito caro, né? Então acaba sendo muito custoso a larvicultura de peixe marinho por isso. Os produtos bons que a gente tem é tudo de fora, tem que trazer para o Brasil. Então esse ácido graxo ele rende bastante, até, sei lá, quase um ano, assim, quase 1 litro que ele tem, mas é caro, né? Então acabou a gente tem que, nossa, na última larvicultura a gente teve que fazer um red pepper caseiro, sabe? De ácidos graxos com óleo de peixe, fazendo os nossos testes para ver se a gente conseguia enriquecer o rotífero de uma forma mais barata, além de fornecer microalga e tal. Mas de forma geral, como a gente mantém esses rotíferos? A gente dá o fermento biológico, sabe aquele que faz bolo, né? Então, porque é a levedura, né? Ele é composto por uma levedura, e isso a gente pesa, bate no liquidificador com água e fornece para eles. Então eu até trouxe aqui a planilha, como a gente sabe o que a gente vai fornecer de fermento para eles. Tem que fazer uma contagem diária da quantidade de rotíferos que a gente tem. Então a gente pega 1 ml dos tanques e vai lá na lupa ou no microscópio e conta em 1 ml quantos de rotíferos que eu tenho, né? Então vamos supor, deu 600 rotíferos. Então a gente multiplica pelo volume do tanque, eu vou saber a quantidade de rotíferos que eu tenho, e a gente tem uma tabela que vai assim, de 100 a 200 rotíferos eu dou 0,4.